Durante mais de 25 anos, a gente acreditou que Luffy era o homem que herdaria a vontade de Joy Boy. Mas e se estivéssemos olhando para essa história completamente ao contrário? E se Joy Boy nunca tivesse existido antes de Luffy? E se no fim de One Piece descobrirmos que Luffy não é o sucessor de Joy Boy, mas o próprio Joy Boy original? Isso significaria que a maior lenda dos últimos 800 anos nasceu justamente por causa de alguém que ainda nem viveu essa parte da história. Parece impossível, eu também achei. Mas depois do capítulo 1188, algumas peças começaram a se encaixar de um jeito assustador e surgiu uma teoria bem interessante. E quanto mais você liga essas pistas, mais difícil fica acreditar que tudo isso seja apenas coincidência. Hoje eu vou mostrar essa teoria do começo ao fim. E no final, você decide se ela faz sentido ou se é mais uma teoria maluca de One Piece, como tantas outras que já foram criadas por aí. Mas se você já curtiu o tema desse vídeo, desce aqui embaixo, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas que curtem essa obra como a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e também, se quiser me apoiar cada vez mais por aqui, considere se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e acesso antecipado a todos os vídeos que saem aqui no canal. Mas dito isso, bora para essa teoria. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes de mostrar qualquer pista, eu preciso explicar exatamente o que essa teoria diz, porque ela é muito mais simples do que parece. A maioria das pessoas acredita que Joy Boy foi uma pessoa que viveu há aproximadamente 800 anos. Ele perdeu uma grande guerra durante o século perdido, deixou promessas espalhadas pelo mundo e séculos depois, Luffy herdou a sua vontade. Essa sempre foi a interpretação mais aceita, mas essa teoria propõe justamente o contrário. Ela diz que Joy Boy nunca foi outra pessoa. Joy Boy sempre foi o Luffy, não um descendente, não uma reencarnação, não um sucessor, mas o próprio Luffy. A ideia é que perto do final de One Piece aconteça algum evento capaz de mandar Luffy de volta ao século perdido, e vivendo naquela época, ele faria tudo aquilo que hoje conhecemos apenas como lenda. Ele conheceria Mu, inspiraria os povos que lutaram contra o governo mundial, faria a promessa aos homens peixe, seria chamado de Joy Boy, deixaria informações para Roger, para Oden, para o futuro, e depois morreria naquela própria era. A fruta de Nika renasceria 8 séculos depois. Luffy nasceria novamente, viveria exatamente a história que estamos acompanhando, voltaria ao passado e o ciclo começaria outra vez. Ou seja, não existiram dois Joy Boys, nunca existiram. Sempre existiu apenas um, o Luffy. Até mesmo o primeiro Nika original, ele também é o Luffy. E eu sei exatamente o que você deve estar pensando agora. Mas isso criaria um monte de paradoxos. Foi exatamente isso que eu pensei. Só que existe um detalhe muito importante em One Piece que pode mudar completamente essa discussão. Quando alguém fala em viagem no tempo, normalmente a primeira reação é rejeitar a ideia, porque quase toda obra que faz isso acaba criando paradoxos. Se você muda o passado, como o futuro continua existindo? Se Luffy sempre foi Joy Boy, quem veio primeiro, Joy Boy ou Luffy? Só que o One Piece já mostrou que viagem no tempo existe. A própria Kozuki Toki possui uma Akuma no Mi capaz de atravessar o tempo. Até hoje, Oda deixou uma regra muito clara. A fruta dela só permite viajar para o futuro, nunca para o passado. E durante muito tempo, isso parecia encerrar qualquer possibilidade dessa teoria. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta. Nós conhecemos o poder normal da fruta, mas nunca vimos o despertar dela. E toda vez que uma Akuma no Mi desperta, ela ultrapassa os próprios limites. As paramécias passam a afetar o ambiente inteiro. As Zoans ganham capacidade completamente novas. Então, por que a fruta do tempo continuaria limitada exatamente da mesma forma? Aliás, reparem em outra coisa. O nome dela não é fruta do futuro, é fruta do tempo. Talvez viajar apenas para frente seja apenas a habilidade básica, enquanto despertar permita controlar o tempo de verdade, inclusive o passado. Mas ainda sobra um problema. Mesmo que alguém consiga voltar 800 anos, como evitar os paradoxos? E aqui entra um conceito muito conhecido da física teórica chamado paradoxo de Bootstrap. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. Imagine que alguém recebe um livro vindo do futuro. Esse livro é publicado. Anos depois, a mesma pessoa viaja no tempo e entrega esse mesmo livro para si mesma. A pergunta é, quem escreveu o livro? Ninguém. Ele simplesmente existe dentro de um ciclo fechado. Sem começo, sem fim. A informação nunca foi criada. Ela apenas continua existindo. É exatamente esse tipo de lógica que poderia resolver toda a
questão da viagem no tempo em One Piece. Não existiria uma linha do tempo sendo alterada, existiria apenas um único ciclo que sempre aconteceu daquela forma. Luffy nasceu, voltou ao passado, virou Joy Boy, morreu, a fruta renasceu, 8 séculos depois, Luffy nasce novamente, e tudo começa outra vez. Percebe como isso muda completamente a perspectiva? Agora a teoria deixa de parecer apenas uma viagem sem sentido, ela passa a obedecer uma lógica, mas tudo isso só vale se existirem pistas de que o próprio Oda esteja caminhando nessa direção. E é aqui que o capítulo 1188 entra em cena, porque foi justamente nele que aparecem alguns detalhes que fizeram essa teoria explodir na comunidade. Agora que a teoria faz pelo menos algum sentido, a pergunta muda completamente. Existe alguma evidência de que Oda realmente esteja apontando para isso? Porque uma teoria só é boa quando as pistas começam a aparecer dentro da própria obra. E foi justamente o capítulo 1188 que fez muita gente voltar a olhar para essa possibilidade. Tudo começa com uma conversa. Pela primeira vez, vemos uma comunicação direta entre Mu e Joy Boy durante o século perdido, mas não parece um Dendemushi comum. Existe uma estática estranha, um ruído diferente de tudo que já vimos na série. É um detalhe pequeno, mas que imediatamente levantou uma dúvida. De onde exatamente Joy Boy estava falando? Muita gente acredita que essa comunicação não aconteceu entre duas ilhas, mas entre dois lugares extremamente distantes. Talvez até entre dois mundos diferentes. E por mais maluca que essa ideia pareça, ela não surgiu do nada. Lembra da roupa usada pelos nobres mundiais? Aquele capacete sempre chamou a atenção, porque parece muito mais um traje especial do que uma roupa de nobre. Durante anos, isso parecia apenas uma escolha estética do Oda, mas conforme a história avançou, começamos a descobrir que o espaço sempre esteve muito mais presente em One Piece do que imaginávamos. Enel encontrou um mural na Lua, mostrando a existência de uma antiga civilização lunar. Em Ohara, vimos um enorme modelo de sistema planetário, e o próprio Vegapunk já mostrou que a tecnologia do século perdido era muito mais avançada do que qualquer um já imaginava. Então será que Joy Boy poderia estar falando de algum lugar muito distante? Existe até outro detalhe curioso. No círculo mágico onde Imu aparece, alguns fãs identificaram a inscrição Eris de Tar. E Eris não é um nome qualquer. Eris é um planeta não real do nosso sistema solar, tão grande que a sua descoberta fez a ciência mudar a própria definição do que seria um planeta. Isso obviamente não prova absolutamente nada, pode ser apenas coincidência, mas é exatamente o tipo de referência que Oda gosta de esconder na obra. Só que pra mim, a parte realmente interessante do capítulo nem é essa, é a conversa entre Mu e Joy Boy. Existe um detalhe na versão japonesa que praticamente passou despercebido por muita gente. Os dois falam como crianças, não crianças pequenas, mas algo em torno de 10 anos de idade. Só que existe uma diferença enorme entre eles. E Mu fala de maneira extremamente educada, quase como alguém criado dentro da realeza. Cada frase soa calma, controlada e refinada. Já Joy Boy fala de uma forma completamente diferente. Ele é impulsivo, direto, quase rude. Ele responde sem pensar muito. E esse jeito de falar lembra muito outro personagem que a gente conhece, o Luffy. Mas isso não é tudo. Tem um momento específico que me chamou muito mais atenção. Quando Imu pergunta quem ele é, Joy Boy não responde imediatamente. Existe uma pequena pausa. Ele hesita, como se estivesse pensando no que deveria dizer. E só depois ele responde: eu sou Joy Boy. Pode parecer um detalhe insignificante, mas pensa comigo. Se alguém pergunta o seu nome, você simplesmente responde. Você não para pra pensar. Essa pequena hesitação faz parecer que ele revelou outra identidade antes de escolher dizer Joy Boy, como se aquele não fosse exatamente o seu verdadeiro nome. E existe mais uma coincidência. Quando Imu termina de falar, aparecem 2 pontos de exclamação. Quando Joy Boy responde, são 3. Ele fala mais alto, com mais energia e mais impulsividade. É exatamente o jeito que Oda costuma representar o próprio Luffy, quando ele grita ou responde alguma coisa sem pensar. Até o sorriso é parecido. Separadamente, nenhuma dessas pistas prova nada, mas quando você junta o jeito de falar, a impulsividade, a hesitação antes de dizer o próprio nome e até a forma como Oda desenha sua fala, começa a parecer que existe alguma intenção por trás dessa cena. E tem mais. Anos atrás perguntaram ao próprio Oda o que Luffy representava para ele. A resposta foi curiosa. Ele disse que Luffy era a sua criança ideal e gostaria que ele permanecesse criança para sempre. Mas o trecho que mais chama atenção vem logo depois. Oda diz que ainda existem partes de Luffy que continuam sendo um mistério até para ele. Muita gente interpreta essa frase como se Oda simplesmente não conhecesse o próprio personagem, mas eu acho justamente o contrário. Oda conhece Luffy melhor do que ninguém. O que ele quis dizer é que ainda existe
existem aspectos desse personagem que ele escolheu não revelar, mistérios que só fariam sentido quando a história estivesse chegando ao fim. E tem uma curiosidade que deixa tudo ainda mais interessante. A primeira voz de Joy Boy no anime foi feita pela mesma atriz que dublou Luffy em um OVA lançado em 1998, antes mesmo da estreia oficial do anime de One Piece. Será que isso foi apenas uma homenagem? Pode ser, mas também pode ser uma forma muito sutil de criar uma associação entre dois personagens sem revelar nada antes da hora. E é justamente isso que torna essa teoria tão fascinante. Nenhuma dessas pistas sozinha confirma que o Luffy é Joy Boy, mas todas elas parecem apontar exatamente para a mesma direção, como se Oda tivesse deixado pequenas migalhas ao longo da história, esperando o momento certo para juntar tudo. Só que as evidências mais fortes ainda nem são essas, porque quando a gente olha para Roger, Oden, Robin e para tudo que eles já sabiam sobre Joy Boy, essa teoria começa a ficar ainda mais difícil de ignorar. Mas existe um problema nessa história que para mim é ainda maior do que todas as pistas que vimos até agora. Se Joy Boy realmente viveu 800 anos, como algumas pessoas sabiam exatamente quando ele voltaria? Pensa nisso, não estamos falando de uma profecia vaga. Roger sabia que era cedo demais, Oden sabia que alguém importante chegaria em aproximadamente 20 anos. Toki sabia exatamente para qual época precisava enviar Momonosuke, e o próprio diário de Oden já dizia que Momo teria um papel fundamental quando Joy Boy retornasse. Como eles podiam ter tanta certeza? Se tudo isso fosse apenas uma previsão, seria fácil errar, mas eles não falam como quem está adivinhando, eles falam como quem recebeu essa informação de alguém. E aí a teoria começa a ficar interessante, porque se Luffy realmente viajar para o século perdido, ele já conhecerá toda a história, ele saberá quando o Roger vai nascer, quando Oden vai existir, quando Kaido vai dominar o ano, e principalmente, ele saberá exatamente o ano em que ele mesmo voltará. Ou seja, a única pessoa capaz de dizer que Joy Boy retornaria dali a 800 anos é o próprio Joy Boy. Isso explicaria porque Roger chegou a Laugh Tale e simplesmente riu. Lembra da frase dele? Eu gostaria de ter vivido na sua época, Joy Boy. Durante anos, todo mundo interpretou isso como uma demonstração de admiração. Mas e se não fosse isso? E se Roger tivesse descoberto que Joy Boy ainda nem tinha vivido sua verdadeira história? Imagina o choque. Você chega ao maior tesouro do mundo esperando encontrar a resposta sobre o passado e descobre que o homem mais importante da história na verdade pertence ao futuro. Talvez seja por isso que Roger percebe imediatamente que chegou cedo demais. Não era apenas porque Poseidon ainda não havia nascido. Talvez fosse porque o próprio Joy Boy ainda não tinha completado seu destino. E quanto mais você pensa nisso, mais sentido faz aquela frase. Porque Roger não queria apenas conhecer Joy Boy. Ele queria viver na época em que tudo realmente aconteceu. Agora pensa em outro personagem, Robin. Desde o início da obra, ela é a única pessoa capaz de ler os poneglyphs, ou pelo menos uma das únicas. Mas existe uma característica curiosa nela. Robin praticamente nunca revela tudo que descobre, ela apenas lê e guarda pra si. Isso sempre pareceu apenas parte da personalidade dela. Mas e se existe outro motivo? Se essa teoria estiver correta e toda a tripulação viajar para o passado, Robin seria justamente a pessoa capaz de registrar a verdadeira história. Ela poderia escrever ou orientar a criação dos poneglyphs, sabendo que no futuro seria ela mesma quem os encontraria novamente. Isso transformaria Robin em uma das personagens mais importantes de todo esse ciclo. Inclusive, existe uma inscrição em Shandora, mostrada lá no capítulo 272, que sempre chamou a atenção. Ela diz algo parecido com "Guarde seus motivos no coração. De boca fechada, nós somos aqueles que tecem a história com o soar do grande campanário." Durante anos, essa frase foi tratada apenas como uma mensagem poética. Mas olha a última parte. O soar do grande campanário. Quem foi a pessoa responsável por fazer aquele sino ecoar pelo mundo inteiro? Luffy, na luta contra Enel. Foi justamente ele quem tocou o sino de Shandora. Então será que essa inscrição estava apenas descrevendo um evento histórico? Ou será que ela já sabia exatamente quem faria aquilo? E se Robin realmente participou da criação desses registros, essa frase ganha outro significado. Ela deixa de ser apenas uma mensagem para o futuro. Ela pode ser um recado que Robin escreveu para ela mesma. Um lembrete de que algumas verdades precisam permanecer escondidas até o momento certo. Aliás, existe uma cena que fica completamente diferente quando olhamos por esse lado. Na Ilha dos Homens Peixe, quando Joy Boy é mencionado pela primeira vez, Robin pergunta: "Quem é você, Joy Boy?" Na época, parecia apenas curiosidade, mas imagina se ela realmente conheceu Joy Boy no passado. Essa pergunta ganha outro peso, e um peso enorme, porque ela estaria, sem saber, procurando por alguém que um dia conheceria. E esse alguém seria justamente o próprio Luffy.
Antes desse vídeo continuar, deixa eu te contar uma coisa rápida. Você já pensou em ganhar em dólar com o YouTube, mas trava porque não quer aparecer? Eu te entendo. Eu também não apareço em vários dos meus canais, e mesmo assim, eles geram renda pra mim todo mês em dólar. Eu reuni tudo isso em um método passo a passo. O canal em dólar sem aparecer. Nicho, roteiro, consistência, monetização, tudo que eu aplico de verdade. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou se preferir, escaneie esse QR Code que tá aparecendo agora aqui na tela. E olha, por menos do que você paga num lanche, você tem acesso a esse método completo. Garante o seu agora. Agora vamos falar de Vegapunk. O Oda nunca escondeu que a sua aparência é inspirada em Albert Einstein, e isso vai muito além do cabelo. Einstein revolucionou a maneira como entendemos espaço e tempo. Foi ele quem mostrou que essas duas coisas fazem parte da mesma estrutura do universo. E Vegapunk ocupa exatamente esse papel dentro de One Piece. Ele é o homem que tenta entender as tecnologias impossíveis do século perdido, tecnologias tão avançadas que parecem magia. Então será que o maior cientista do mundo está na verdade tentando reconstruir algo que já existiu há 800 anos atrás? Porque se existe uma tecnologia capaz de manipular o tempo, ninguém estaria mais próximo de entendê-la do que Vegapunk. E isso nos leva ao próprio One Piece. Sempre imaginamos que o tesouro seria ouro, riquezas ou algum segredo histórico, mas e se ele for muito mais do que isso? Para comemorar 600 milhões de cópias do mangá, foi feita uma ação promocional bastante curiosa. Uma mensagem relacionada a One Piece e ao Luffy foi dividida em duas partes. Uma delas ficou exposta ao público, a outra foi colocada em um cofre pressurizado e lançada a mais de 600 metros de profundidade no mar. A mensagem dizia apenas: One Piece é e Monken de Luffy é, e parava por aí. Obviamente, isso fazia parte de uma campanha promocional, mas chama atenção justamente porque coloca o nome do Luffy diretamente ao lado do maior mistério da obra. Será que isso foi apenas marketing? Ou mais uma pequena provocação do Oda? Porque se o One Piece realmente estiver ligado ao tempo, tudo começa a se encaixar. Talvez o tesouro não seja apenas uma revelação sobre o passado, talvez ele seja justamente o mecanismo capaz de fazer Luffy cumprir o destino que sempre esteve esperando por ele. E se isso acontecer, então Roger não encontrou apenas um tesouro, ele encontrou a explicação para toda a história. Agora esquece todas essas pistas por alguns minutos, esquece o capítulo 1188, esquece Roger, Robin, Oden e Mu. Vamos imaginar por um instante que essa teoria esteja completamente certa. Como seria o verdadeiro final de One Piece? Depois de finalmente encontrar o One Piece e descobrir toda a verdade sobre o século perdido, Luffy entende por que Roger disse que havia chegado cedo demais, e que não era porque faltavam respostas, era porque a história ainda não tinha terminado. Na verdade, ela ainda nem tinha começado. Em algum momento da batalha final, seja por causa do próprio One Piece, do despertar da fruta do tempo ou de alguma tecnologia esquecida do Reino Antigo, Luffy é enviado 800 anos para o passado, e eu nem acho que ele vai sozinho. Faz muito mais sentido imaginar que toda a tripulação viaje junto. Afinal, cada um deles parece ter um papel importante nessa história. Robin finalmente presencia os acontecimentos que passou a vida inteira tentando desvendar. Frank encontra a tecnologia do Reino Antigo, e tudo aquilo que Vegapunk estudou durante anos finalmente ganha uma explicação. Enquanto isso, Luffy passa a viver justamente a época que conhecemos apenas como século perdido. Só que existe um detalhe importante: ninguém ali conhece o nome Monken de Luffy. As pessoas enxergam apenas um jovem que ri diante do perigo, une povos inimigos, luta pela liberdade e inspira todos ao seu redor. Com o passar do tempo, esse garoto deixa de ser conhecido pelo seu verdadeiro nome e passa a ser chamado de Joy Boy. É aí que a maior lenda de One Piece nasce, ou melhor, é aí que ela sempre nasceu. Luffy reúne aliados de todas as raças, enfrenta aquele que um dia daria origem ao governo mundial e trava a maior guerra da história. Mas exatamente como todas as lendas contam, ele acaba sendo derrotado. Só que perder essa guerra não significa que ele fracassou. Antes da batalha final, Luffy espalha promessas pelo mundo. Promete que um dia voltará, promete terminar aquilo que começou, promete libertar aqueles que ainda permanecerão presos por mais de 800 anos. Os Homens-Peixe aguardam essa promessa. Os gigantes transmitem essa história para as próximas gerações. Os registros começam a ser preservados. E Robin, sabendo exatamente a importância daqueles acontecimentos, ajuda a registrar tudo nos poneglyphs para que a verdadeira história nunca desapareça. Isso explicaria, inclusive, porque os poneglyphs nunca entregam todas as respostas de uma vez. Eles revelam apenas aquilo que precisa ser descoberto naquele momento. Afinal, se toda a verdade fosse revelada cedo demais, o próprio ciclo poderia ser comprometido.
Antes de morrer, Joey Boy deixa uma última mensagem. Ele diz exatamente quando voltará, e isso só é possível porque ele já viveu essa história. Ele sabe que Roger nascerá séculos depois, sabe que Oden chegará até Laugh Tale, sabe que Toki enviará Momonosuke para o futuro, sabe que Shirahoshi despertará no momento certo, e sabe que 800 anos depois, um garoto chamado Monken D. Luffy partirá em busca do One Piece. Agora olha como tudo começa a se encaixar. Joey Boy morre, a Hito Hitonomi modelo Nika renasce em algum lugar do mundo, séculos passam, Roger nasce, a grande era dos piratas começa, Shanks encontra a fruta, Luffy a come por acidente, entre aspas, inicia sua jornada, encontra o One Piece, descobre toda a verdade e acaba voltando para o passado, tornando-se justamente o Joey Boy que inspirou toda essa história. Parece ironia, durante mais de 25 anos nós acreditamos que Luffy estava seguindo os passos de alguém, os passos de Joey Boy. Mas, se essa teoria estiver correta, nunca foi Luffy quem seguiu Joey Boy. Foi Joey Boy quem sempre esteve seguindo os passos do próprio Luffy. Talvez seja exatamente por isso que Oda conseguiu esconder esse mistério durante tanto tempo. Nós sempre olhamos para a direção errada. Achávamos que One Piece era uma história sobre herdar uma vontade, mas talvez ela sempre tenha sido uma história sobre criar essa vontade. É claro que tudo isso continua sendo apenas uma teoria construída a partir de diálogos, pistas, simbolismos e coincidências espalhadas por toda a obra. Algumas delas podem realmente apontar para esse caminho, outras podem acabar não significando absolutamente nada. Só o Oda sabe a resposta. Mas uma coisa eu preciso admitir, depois especificamente do capítulo 1188, ficou muito mais difícil ignorar essa possibilidade. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que Oda teria coragem de fazer um looping temporal desse tamanho e revelar que Luffy sempre foi Joey Boy original? Ou essa teoria força demais a barra? Me conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber o que vocês pensam e a gente continua debatendo sobre isso. Mas é isso aí, meu nerd, esse vídeo ficou muito grande, dá bastante trabalho pra fazer, então se você curtiu e quer apoiar meu trabalho por aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos e vamos continuar debatendo sobre isso aqui nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.